Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar um novo conteúdo, um conteúdo mais prático, né? Que a gente também vai ver na prática, e é exames. Então, vamos começar aqui pelos exames laboratoriais. Eles têm como objetivo o quê? Confirmar, estabelecer ou complementar o diagnóstico clínico. Então, se o médico ele está desconfiando de alguma doença, de alguma patologia, ele vai certamente pedir um exame. Um dos mais comuns, né, é o exame de sangue. Eles vão o quê? Fornecer também elementos para o prognóstico de determinada doença. Ou seja, com o decorrer dessa doença, o paciente vai ficar fazendo exames para ver se tem como piorar a doença ou se está perto de melhorar. Também com uma medicina preventiva. Se um médico ou até mesmo a pessoa acha que está se sentindo mal, está cansada, vai lá, pede um exame já para prevenir, né? Ou até mesmo sem estar sentindo nada, faz aquela bateria de exames que é para prevenir alguma doença que possa vir a acontecer. E ela também vai avaliar a eficácia de um tratamento. Por exemplo, estou com anemia. E aí já passei pelo médico e tudo, tô com essa anemia confirmada, o médico me passou as medicações para tomar e eu quero ver ali se esse tratamento tá dando certo. Então eu vou lá, refaço o exame, né? E vejo a eficácia desse tratamento, se está servindo ou não. E aí, para que o laboratório, para onde essas coletas vão, nos deem respostas adequadas e corretas, é necessário o quê? O preparo do paciente, que é feito por nós da enfermagem, e a técnica correta da coleta. O preparo do paciente é o que, gente? Se o exame for em jejum, você orientou aquele paciente a ficar em jejum? Esse paciente, ele realmente obedeceu? Ele ficou em jejum? Ou será que ele comeu? Será que ele usou alguma substância química, droga, né? Será que ele bebeu? Então, vai depender muito desse preparo do paciente e também da técnica correta dessa coleta, que é feita exclusivamente por nós. Então, essas duas coisas é o que vão dizer a eficiência do exame. Então, o exame só vai ter eficiência se o paciente tiver sido orientado, se ele tiver sido preparado da forma correta e se a nossa técnica para a coleta desse material for de forma correta. Então, a gente vai ter aí a eficiência do exame. E quais são os fatores que interferem nesses resultados? Nós temos a técnica, né, que é nossa, a técnica da coleta desse material. O material que eu falo é o que? É o sangue, a urina, a fezes, entendeu? Se esse paciente ele pratica muita atividade física ou não pratica. O período de jejum, será que esse paciente fez o jejum correto? Fez o jejum das 24 horas? Ou será que ele sentiu muita fome, tomou um suquinho ali, quebrou o jejum? A alimentação, o uso de drogas, como eu falei anteriormente, fumo e bebidas alcoólicas e também as diferentes fases do ciclo menstrual. Se eu for fazer, por exemplo, um exame de gravidez em um período que os meus hormônios estejam em alta, provavelmente, né, vai dar um falso positivo. Então, tudo isso tem que ser avaliado por a gente. Instruções de coleta. A coleta, ela se dá a partir do momento em que o paciente chega ali no balcão com a sua requisição de exame, né? A maioria dos erros, gente, ela vai se dar porque o paciente não realizou ou ele não foi orientado, que é um papel nosso, a fazer o preparo correto. Então, às vezes a gente orienta e o paciente não respeita, não faz do jeito que é para ser, ou às vezes o paciente só não fez porque ele não foi orientado, né? Aí causa uma frustração porque o paciente vai vir, por exemplo, sem ter feito um jejum, sendo que o exame era para ser feito em jejum, e aí é só uma falta de comunicação, né? Uma falta de orientação do profissional para com o paciente. E ocorre também, gente, do paciente omitir as informações que são relevantes. Você pergunta, o senhor
fez o jejum de 24 horas? Aí ele diz, fez, mas às vezes nem tem efeito, né? Às vezes ele tomou um suco, às vezes ele sentiu fome, comeu alguma coisa. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque, como eu falei mais acima, se tiver um erro no preparo do paciente ou na técnica de coleta, não vai ter eficiência do exame. Os exames realizados com amostras de sangue, em sua maioria, necessitam de jejum. Essa coleta, gente, ela dura, no geral, de 1 a 5 minutos. Mas vai depender do quê? Vai depender do sangue. Será que o fluxo desse paciente é um fluxo bom? Tem bastante sangue? Será se o sangue dele é denso ou é um sangue bem líquido, um sangue fácil de se trabalhar? Em algumas pessoas, a punção pode ser mais demorada, dependendo das características do organismo. E aí eu coloquei um exemplo para vocês, que é um paciente desidratado, um paciente que está vomitando, que está tendo diarreia. Então, esse paciente, certamente, a punção será mais difícil. Então, irá durar mais que 5 minutos, né? Às vezes, nem dá certo em uma veia, aí você vai e tenta em outra. É importante que, após a coleta do sangue, o local seja comprimido. Então, você puncionou o sangue, comprime ali com algodãozinho de 2 a 4 minutos. Por quê? Para evitar a formação de hematomas, que são aquelas manchas roxas de sangue que ficam no braço do paciente e que é bastante comum e bastante fácil de ser evitado, né? Só comprimir aí de 2 a 4 minutos que dá certo. Caso o paciente tenha algum problema de coagulação, ou então ele está tomando algum medicamento coagulante, o tempo de compressão deve ser maior. Por quê? Porque como ele está tomando anticoagulante ou ele tem algum problema de coagulação, esse sangue não vai ser facilmente estancado, parado, né? É um sangue mais fino, então vai ficar saindo por mais tempo. E aí, 2 exemplos de medicamentos anticoagulantes bastante usados. O AS, que é o ácido acetil salicílico, e a heparina. São 2 medicamentos bastante utilizados, bastante comum. E aí vamos para o POP. Nas aulas práticas, eu quero que vocês estejam com esses POPs. POPs é procedimento operacional padrão. São como instrumentos que a gente vai usar para poder realizar essas técnicas. Então, o que é que eu vou fazer antes? Eu vou identificar o paciente, vou reunir todo o material e o acessório, explico o procedimento para o paciente e se houver a necessidade de jejum, eu vou perguntar, né? Eu vou verificar se o paciente realmente está de jejum, se foi cumprido. Durante o procedimento, o que é que vai acontecer? Coloco o paciente em posição adequada para que a gente consiga fazer o acesso da veia. Peço o paciente para fechar a mão, né? Cerrar o punho, porque as veias vão distender. Vou selecionar uma veia para punção venosa. Como é que eu seleciono essa veia, gente? Vou palpar, vou ver qual é a veia, vou ver se eu estou vendo, se eu estou palpando. Aplico um torniquete, que é o garrote, né? Aqui tá escrito torniquete, mas é o garrote. Alguns centímetros acima daquele local que eu vou puncionar. Vou limpar o local com o álcool 70 e deixo secar. Após isso, o que é que eu vou fazer? Coloco um algodão sobre o local, deixo secar e punciono, né? Então, depois de puncionar, o que é que eu vou fazer? Coloco o algodão sobre o local, para evitar o que, gente? Os hematomas. Remove a agulha e aplica pressão no local. E aí, depois disso, vou misturar o sangue nos tubinhos, né? Que eu vou já mostrar para vocês, que são vários tipos de tubos. Descarto o material, rotulo o frasco, o tubinho, coloco o nome lá do paciente e vou imediatamente entregar essa amostra no laboratório. Se o paciente estiver em jejum, eu posso retirar essa restrição. As veias mais comuns, né, que a gente mais funciona são essas aí. Veia cefálica,
veia mediana cubital, veia basílica, veia mediana basílica, a veia mediana cefálica, bastante usada, veia longitudinal e as veias do dorso da mão, que a gente usa mais em medicações rápidas. E aí, gente, como sempre, algumas regrinhas. A gente vai selecionar aquela veia que é facilmente palpável, como eu acabei de falar. Você vai analisar o local, vai palpar, vai ver. Então, isso que vai definir qual vai ser a veia que você vai puncionar. Você não deve selecionar um local no braço ao lado de uma mastectomia. Então, você pode até perguntar: a senhora já teve alguma mastectomia? Perguntar ou ver, né? Que às vezes dá pra gente ver. Então, se tiver uma mastectomia do lado direito, não faz do lado direito, vai pro lado esquerdo. Não selecionar um local no braço onde o paciente foi submetido a uma infusão intravenosa. Então, se o paciente já está tomando a medicação no braço esquerdo, eu vou lá pro braço direito, né? Não selecionar um local com hematoma, com edema ou com contusão. Por quê? Porque aquele local ali já vai estar traumatizado. Então, ele não precisa ser puncionado naquele local, não é mesmo? Não selecionar um local com múltiplas punções, exatamente pelo mesmo motivo do anterior. Porque se ele já foi puncionado outras vezes, ele não precisa de mais um trauma. Então, eu vou escolher outro local. Nunca aplicar tapinhas no local. Gente, isso aqui a gente vê demais, esses tapinhas. Não é certo, não é correto. Não aplicar tapinhas no local a ser puncionado, principalmente em idosos. Por quê? Pois se forem portadores de ateroma, que são placas nas veias, poderá haver o deslocamento destas placas, acarretando em sérias consequências. E aí, de quem vai ser a culpa? De quem puncionou, não é mesmo? Os tipos de tubo, gente, são 6, ó. E aí eles têm uma ordem. Se você for fazer vários exames ao mesmo tempo, eles têm uma ordem. A ordem de coleta recomendada pelo comitê, né? Quando há necessidade de coletar várias amostras de um mesmo paciente durante uma mesma venipunção. Então, eu vou fazer uma punção para fazer vários exames. E aí, tem vários tipos de tubo. A ordem sempre vai ter que ser essa. Em primeiro lugar, o tubo para hemocultura. Em segundo lugar, o tubo sem aditivo. Em terceiro lugar, o tubo com citrato. Em quarto lugar, o tubo com heparina, que é para plasma. Em quinto lugar, ficou sem o 5 aí, mas é quinto lugar, o tubo com EDTA-K3, que é para exames de hematologia. E no tubo número 6, a gente tem um tubo com fluoreto de sódio, que é para ser analisado a glicemia. E eles têm as cores, ó. A gente tem o azul com citrato de sódio, o vermelho e o amarelo é soro com ou sem ativador de coágulo. A gente tem o verdinho que vem com heparina, o EDTA e o fluoreto e EDTA. Nem sempre tem todos esses nos locais que a gente trabalha. E aí vamos ver o que é que significa cada um. O da tampa azul, ele vem com aditivo citrato de sódio. Esse aditivo, ele é o quê? Ele é um anticoagulante. Então, é para aquele sangue não ficar grosso, não coagular. A gente coloca o que nele? Plasma. O tipo de amostra é plasma. E a aplicação desse tubo é para testes de coagulação. É quando eu vou fazer um exame de TP, de TTP, de fibronogênio. Por exemplo, aqueles exames para saber se você tem risco para infarto, ele vai ser no tubo azul. O tubo da tampa vermelha, ele tem um ativador de coágulo. Então, ele é um procoagulante. O tipo de amostra é soro e ele é feito para testes de bioquímica, imunologia e hormônios. O tubo de tampa amarela, ele tem um ativador de coágulo mais um gel separador. Então, ele vai separar. Ele tem um aditivo de procoagulante também. Tipo de amostra soro
e ele é para testes de bioquímica, imunologia e hormônios. Então, se eu quero um exame de gravidez, eu vou fazer no amarelo. O tubo verde, heparina. Tem o aditivo de heparina, ele é anticoagulante, o tipo de amostra é plasma e ele é para testes de bioquímica. O roxo e o lilás, a DTA, também é um anticoagulante, o tipo de amostra é o sangue total e é para exames de hematologia. Então, aquele hemograma completo, que a gente sempre vê, né, o HC, ele vai ser feito no roxo ou lilás, né, que geralmente não é tão roxo, é lilás. O tubo cinza, ele tem fluoreto, mas é DTA. A ação é anticoagulante, a amostra é plasma e são feitos os exames aí de glicose, lactato e de hemoglobina glicada. O tubo da tampa preta vem com citrato de sódio. Ele também é anticoagulante, sangue total e vamos ter aí o exame de VHS. O tubo branco, ele não vem com nenhum aditivo, então ele não tem ação e não tem tipo de amostra. Por exemplo, tem uma ferida aqui, quero analisar a secreção que está saindo dessa ferida. Vou coletar e vou colocar no meu tubo branco, tá bom? Então, ele é mais para transporte de amostras. Quando eu quero amostra de alguma coisa, eu vou colocar no meu tubo branco. E aí, gente, algumas complicações na realização desses exames. Às vezes, o paciente pode ter um sangramento, como é no caso que a gente falou, o paciente tem um problema de coagulação, você não estancou, ele vai ficar ali sangrando, né? Pode ter hematomas, que é quando a veia sofre um trauma, ele fica roxo, fica com o braço roxo. Tem um hematoma. Pode acontecer infecção. Gente, isso é seríssimo, uma infecção. Por isso que a gente tem que passar o álcool, tem que usar a técnica correta, tem que usar luva, tem que usar tudo limpinho. Pode ocorrer tontura e desmaio. Por quê? Porque às vezes o paciente está ali já esperando para ser atendido há muito tempo, em jejum, então ele começa a passar mal. E aí também a questão das crianças e dos neonatos, né, dos recém-nascidos. É muito mais difícil, tanto para o coletador, como para o acompanhante, como para a criança. Por quê? Porque dói. Então, no momento que a criança é convocada para o procedimento da coleta, você já deve orientar o paciente das situações que podem ocorrer. Quais são? A criança pode se debater e ter que ser contida, você pode ter que segurar essa criança. A maioria das crianças choram muito porque dói, né? E em caso daquelas crianças mais rebeldes ou que têm as veias difíceis, há a probabilidade de ter que se fazer mais de uma punção. Então, você já vai avisando lá a mãezinha, o paizinho, o acompanhante, que pode ter uma probabilidade de dar errado, né? E você ter que fazer mais de uma punção. E também, a probabilidade do retorno para uma segunda coleta por necessidade técnica ou diagnóstica. E aí, gente, quando é neonato ou bebê, a gente tem que segurar dessa forma. O acompanhante segura ali as pernas, os braços. Assim, de fato, é melhor que não tenha acompanhante, né? Porque eles se envolvem bastante, fica com pena da criança. Então, mas geralmente eles não vão deixar a criança sozinha. Então, você pede para o acompanhante segurar ali a perna, os braços e o profissional faz a punção. Neonatos e bebês devem ser colocados deitados numa maca, solicitando a ajuda de outro profissional para garantir que a coleta aconteça sem dificuldades. Então, não é aconselhável que o acompanhante participe da coleta, porque ele está envolvido psicologicamente com aquela criança, né? Como eu falei. Então, o auxiliar, ele deve posicionar-se na cabeceira da maca, no mesmo lado que o coletador, ficando um de frente para o outro, assim como está nessa imagem. Com uma das mãos, ele vai conter o braço da criança, segurando próximo ao pulso, e com a outra, próximo ao garrote, apoiando o antebraço no peito ou no ombro da criança. Então, vai ter que conter a criança sim, porque senão ela vai se mexer, pode dar errado.
O coletador de frente para auxiliar faz a punção, seguindo os mesmos passos utilizados para a punção em adulto. Aí a gente vem aqui para o exame de urina. Na urina, nós vamos ter esses 4 tipos de exame. Vai ter o exame físico, onde vai ser avaliado cor, volume, aspecto, o odor, né, que é o cheiro, a densidade, aquela urina tá grossa, tá fina, a reação e o pH. O pH, gente, vai ser avaliado através de uma fitinha de pH. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma imagem aqui mais abaixo. Quando eu ver, eu relembro a vocês. O exame químico vai ser avaliado o quê? Se tem proteína, se tem glicose nessa urina, se tem bilirrubina ou se tem corpos cetônicos. O bacteriológico a gente chama também de urocultura. Vai ver se tem bactérias. E o exame microscópico, que vão olhar as células, cilindros, hemácias e piócitos. Olha, eu risquei aqui sem querer. Então, as características normais da urina. Volume e cor. Normalmente, em 24 horas, vão ser de 600 a 1.600 ml em um adulto. E aí, esse adulto, ele pode apresentar uma oligúria. O que é oligúria? Oligúria, diminuição de produção de urina. Vocês anotem aí, viu, esses termos. A oligúria é a diminuição da produção de urina. A poliúria, o que é? É o aumento do volume de urina. Então, estou falando aqui em volume, é uma quantidade maior. Se é de 600 a 1.600 e o meu paciente fez, digamos assim, 2.000 ml em 24 horas, ele está com a poliúria, porque aumentou o volume, né? A polaciúria já é o aumento da frequência. Então, ele está indo ali fazer xixi de tempo em tempo. Então, eu digo que ele está com polaciúria. E a anúria, gente, é a ausência, é a falta da urina. Notem esses termos, que são bastante importantes. Aí, a cor, vamos avaliar. A cor da urina normal, ela varia em diversas tonalidades de amarelo. Vocês fazem xixi, né? Também vocês sabem a cor de uma urina normal e vocês provavelmente percebam quando a urina de vocês não tá de uma cor normal, tá de uma cor diferente, tá uma cor estranha. Então, isso também vai ser avaliado no exame de urina. E aí vai depender do estado de desidratação. Se você beber mais água, a sua urina vai estar mais clara. Se você beber menos água, provavelmente ela vai estar mais amarelada, um amarelo mais escuro. E aí pode haver também situações como essas aqui, a piúria, que é pus na urina, a hematúria e a hemoglobinúria, que é a presença de sangue na urina. Então, o aspecto normal dela deve ser límpida. Após algum tempo, ela vai formar pequenos depósitos de leucócitos, células epiteliais e muco, que é denominado de nubécula. O odor imediato é bem característico, o odor de urina é bem característico, né? A gente conhece logo. E após algum tempo dessa urina armazenada, ela vai ter um odor amonical. Por quê? Porque na urina tem amônia. E aí também esse cheiro da urina, esse odor, pode ser modificado através de medicamentos. No exame químico qualitativo, onde você vai avaliar a qualidade dessa urina, a gente pode ter proteína normal, é de até 150 miligramas em um volume de 24 horas. Mas essa quantidade não é detectável pelos métodos correntes de investigação. E aí a gente tem alguns valores aqui de proteinúria. Proteinúria, então, gente, seria o aumento de proteína na urina. Causas de proteinúria: transitória, febre após um exercício intenso. Então, aquele maratonista, provavelmente, se ele for fazer um exame ali, depois dele correr, ele pode estar com proteinúria. Ou então, um estado infeccioso grave. A ortostática pode ocorrer em pessoas normais ou em doenças renais em fase inicial. Processos primariamente normais, que vai ter proteinúria.
a glomerulonefrite, a síndrome nefrótica, insuficiência renal aguda, uma pielonefrite, tumores renais e litíase. Processos secundariamente renais, uma insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, arterite e trombose da veia renal. Então, tá tudo ligado aos rins, né? Porque a gente sabe que a nossa urina passa por lá, a água, tudo. Glicose, um aumento de glicose vai ser o quê? Uma glicosúria. Normalmente na urina não vai ter glicose. A gente vê aí, ó, normal, ausente. Então, se minha urina tá normal, então ela não vai ter glicose. Se ela tem glicose, eu estou com glicosúria. E aí a gente tem também alguns valores de glicose na urina. A bilirrubina, na urina normal eu não tenho, é ausente. Então ela vai vir com resultado de positiva, ela vai se chamar de colúria, que é o aumento de bilirrubina direta. E corpos cetônicos, que são presentes na cetoacidose diabética e na inanição. Cetoacidose, geralmente, quem tem são os diabéticos. Agora, no exame microscópico, como eu falei lá em cima, ele vai ver todas as células que tem na urina. Pesquisar o cedimento de 10 ml de urina após uma centrifugação de 5 minutos a 1.500 RPM. Usar aumento em 4.000 vezes. Então, gente, essa urina vai ser coletada, vai ser centrifugada e depois ela vai ser colocada em uma placa e olhada no microscópio com aumento de 4.000 vezes. E aí vão ser analisadas as células. Quais são as células que vai ter? Hemácia. Se eu tenho 3 hemácia por campo, é normal. E quando ela estiver aumentada, ela é comum que nas infecções e nas inflamações do trato urinário. Os piócitos, normal, até 4 por campo. Então, se tiver aumentada, provavelmente eu vou estar num processo infeccioso inflamatório de trato urinário. Na mulher, a piúria, o que é a piúria que eu acabei de falar? É o pus na urina. Não tem o mesmo significado que no homem, tendo em vista a contaminação vaginal da urina. Ou seja, é claro que quando a mulher faz urina, né, faz xixi, acaba contaminando ali com bactérias da vagina também. Então, é diferente da mulher para o homem. Os cilindros, gente. Cilindros hialinos em urinas concentradas. Todos os outros cilindros vinculam-se ao sofrimento do trato urinário. Granulosos, hemáticos, piocitários, epiteliais, sérios e graxos. E os cristais, que são os uratos, significa que está uma urina ácida. Fosfato de cálcio, amoníaco, magnesiano. É uma urina alcalina. E o enxofre geralmente acontece quando a pessoa está usando uma administração de sulfadiazina, aquela sulfadiazina de prata. Mas isso aqui, gente, é só por questão de conhecimento mesmo. Não cabe a nós, né? A não ser que alguém tenha interesse e faça aí um curso de interpretação de exame. Porque normalmente quem vai fazer essa interpretação aqui, quem vai fazer esse estudo é o bioquímico. E aí, quando é indicado um exame de urina? Nas suspeitas de infecção urinária, no controle evolutivo dessas infecções, em casos de obstruções ou malformações do trato urinário e no cateterismo vesical. Mas por que no cateterismo vesical, se a pessoa está usando sonda? Porque a gente sabe que o cateterismo vesical é uma forma, é uma porta de entrada para uma infecção, né? E aí, gente, são esses dois tipos de exames de urina que existe. O EAS, que significa elementos anormais do sedimento, que é aquele exame padrão que a gente coleta a urina, acontece lá o estudo e pronto. E a urocultura, que é o cultivo, que é aquele que eu falei, vai ser centrifugado, vai ser colocado numa placa, vai ser olhado no microscópio. E aí uma interpretaçãozinha, mais um a título de curiosidade.
abaixo de 10.000 colônias de bactérias por ml, eu vou ter uma contaminação. Se tem entre 10.000 e 100.000 colônias por ml de urina de bactéria, eu vou suspeitar de alguma infecção. Então, o que é que eu faço? Já dou o diagnóstico? Não. Eu vou repetir esse exame. Se no resultado deu acima de 100.000 colônias de bactéria por ml, eu vou suspeitar do quê? Vou suspeitar não, eu vou diagnosticar como uma infecção urinária. E aí é importante valorizar as contagens entre 10.000 e 1.000. Entre 10.000 e 1.000 colônias. Se houver obstrução urinária, cateterismo vesical, atual ou prévio, o uso de antibiótico e isolamento de germes, como a Enterobius coli, a Pseudomonas e a Klebsiella, que são tipos de bactéria que geralmente atacam o sistema urinário. E aí, gente, a questão das cores das urinas. Provavelmente vocês já tenham visto essa imagenzinha aí no Instagram e é verdade mesmo. A urina transparente, talvez você beba água em exagero. A urina amarelo palha, muito claro, tá normal. Um amarelo transparente, normal. Um amarelo escuro é normal também, mas aí você tá precisando beber mais água. Lembra que a cor da urina vai dizer muito sobre a sua hidratação, sobre a quantidade de água que você tá tomando. Se tá a cor ambomel, está desidratado, beba água. Tá com espuma, tá efervescente, tá tipo assim uma redoxão quando você coloca dentro de um copo. Então, gente, é indicativo de excesso de proteína na dieta, ou então você tá com algum problema renal. Se tá de cor laranja, pode ser falta de água ou pode ser o pigmento de alguma comida. Se persistir, pode ser um problema lá no fígado ou na vesícula. A urina tá rosada, tá avermelhada. Pode ser da comida também? Pode. Mas se continuar, você vê que você já comeu, já tá consciente que você comeu aquilo que era rosado e continua a urina rosada ou avermelhada, pode ser um problema de fígado, vesícula, rim, próstata. Pode ser uma infecção, pode ser até um tumor. Se tá acastanhada, é uma desidratação severa ou então problema de fígado. Se está azulado ou esverdeado, pode ser da comida, pode ser de uma medicação ou pode ser de uma infecção bacteriana. Esse caso aqui, esverdeado, acontece muito com aquele medicamento, o Anita. Basta você tomar que você começa a urinar verde. Então, gente, é importante saber também essas cores, porque você vai ficar ali beira-leito do paciente e você vai estar observando. Se você vê que ele urinou de uma cor estranha, de uma cor escura, você já vai suspeitar, já vai comunicar ao médico, comunicar à equipe. Se você vê, por exemplo, que a urina dele tá nessa cor aqui, âmbar ou mel, você já vai suspeitar o quê? Esse paciente está desidratado. Vamos aumentar a quantidade de água para ele beber. E aí, gente, vem um popzinho da execução, né, da prática. Vamos dar uma lida aqui. Lavar as mãos, preparar o material necessário, rotular o frasco, aquele copinho, né, geralmente é aquele copinho, com o nome, o leito, o número do registro, a hora, o tipo de material, assinatura e levar ao quarto, a enfermaria, que o paciente está. Aqui nos casos da pessoa estar internada, né? Você vai calçar a sua luvinha de procedimento, vai explicar o procedimento e solicitar a ajuda do paciente. Encaminha esse paciente até o banheiro, orienta ele sobre o modo correto dele higienizar as genitálias, estimulando a colaborar e instruindo a realização da higiene com água e sabão, enxaguando abundantemente com água corrente. Vai fornecer a ele a cuba rim ou a comadre, né, como se quiser chamar. Solicitar ao paciente que despreze o primeiro jato e colha o jato médio. Então, aquele primeiro jato ele vai desprezar. Limpou, despreza o primeiro jato e colhe o segundo jato. Na mulher, solicitar que os grandes e os pequenos lábios sejam separados, evitando-se o contato do jato urinário com o vestíbulo vaginal.
isso você vai ficar supervisionando a coleta dessa urina. Vai aspirar de 5 a 8 ml da Cobarrim com a seringa e vai colocar no frasco coletor. Tampa o frasco, segura a vedação completa para evitar que vaze, né, ou então contamine a parte externa do vidro, que será manuseada por outras pessoas. Passo 10. Auxilie o paciente a retornar ao leito, leva esse material que foi utilizado no procedimento ao expurgo, no caso a Cobarrim, lava as mãos, coloca esse material no saco plástico fechado e identificado e já encaminha para o laboratório. Depois você vai e faz a sua anotaçãozinha de enfermagem. E aí algumas observações. Coletar a primeira urina da manhã e o jato médio. Então, sempre você vai orientar. Por exemplo, se for uma pessoa que vai fazer em casa, você orienta. O senhor acorda, faz uma higienização na sua genitália e aí você deixa sair o primeiro jato de urina e coleta o restante. Vai orientar dessa forma. Na coleta de urina para a urocultura, o recipiente, que é a Cobarrim, e o frasco de cultura devem estar esterilizados. Por quê? Porque na urocultura vai haver uma cultura das bactérias, né? Vai ser estudada aquelas bactérias. Então, não pode ter bactéria na Cobarrim, porque aí pode dar um erro. Pode ser vista uma bactéria que não era da urina, que era da Cobarrim. Para a urocultura de pacientes acamados ou desorientados, ou sem o controle das suas funções fisiológicas, deve ser realizado o cateterismo de alívio, para que haja uma coleta de forma asséptica e sua retirada deve ser tão logo feita após essa coleta. Vai enviar imediatamente ao laboratório, após identificação do frasco. E aí, como é que a gente faz no cateterismo vesical? Porque a gente não pode desconectar a bolsa da sonda, né? Porque vai aumentar o risco de infecção para o paciente, e a gente não pode tirar a urina daquela bolsa. Por quê? Porque já está contaminada. Então, o que é que a gente deve fazer? Gente, essa fitinha aqui, nessa segunda imagem, é a fita de pH. Vai medir o pH da urina. Então, o que fazer quando o paciente está com cateterismo? Materiais necessários, mais um popzinho. Luva de procedimento, seringa de 5 ml, agulha de 25 por 7 ou 30 por 8, algodão, gaze, álcool, frasco coletor e identificação. E aí, aquela observaçãozinha de novo, que na urocultura o frasco deve estar estéril, para não se juntar com bactérias do próprio frasco e levar a um erro. Execução da técnica. Lava as mãos, prepara o material, identifica o frasco e vai ao quarto, à enfermaria do paciente. Fecha o sistema com uma pinça, o sistema da sonda ou no clamp da bolsa de drenagem de 30 minutos a 1 hora para permitir que a urina seja armazenada. Realizar a asepsia da via de coleta com uma gaze ou com algodão embebido em álcool 70 e deixar secar. E aí você vai calçar as luvas de procedimento, introduzir a agulha na via de coleta e vai aspirar 5 ml de urina. Vai aspirar 5 ml, mais de 2 a 3 já são suficientes. Remover a agulha, limpe a via de coleta novamente com gás e com álcool 70. Injete a urina no frasco de coleta, que vai estar estéril, se for uma urocultura. Tampa o frasco, despreza a agulha, seringa, retira a luva, lava as mãos. Coloca um recipiente plástico fechado e identificado, encaminha para o laboratório e relata as informações lá na sua anotação de enfermagem. E quando é o exame de urina de 24 horas, o médico pediu, quero a urina desse paciente 24 horas. O que é que eu vou fazer? Lava as mãos, pega o material, rotula o frasco, identifica tudo. Solicita que o paciente esvazie a bexiga e inicie a coleta registrando o horário. Então, ele esvaziou ali a bexiga, vou começar
o meu monitoramento dessa urina. Então, vou registro o primeiro horário. Fornece uma comadre, um urinol ou uma cuba-rim e orienta que o paciente urine nesse recipiente, entendeu? Coloca a urina no frasco específico de coleta e acondiciona essa urina lá na geladeira. Se não tiver um refrigerador, você vai ver uma possibilidade de levar essa urina até o laboratório em um isopor com gelo. E aí você vai pedir o paciente para urinar no período de 24 horas nessa comadre ou nesse urinol, nessa cuba-rim, e vai ficar coletando. E só vai parar quando completar as 24 horas. Vai encaminhar ao laboratório e realizar a anotação de enfermagem. E aí algumas observações que devem ser feitas pelo pessoal da enfermagem. Durante esse período de coleta de 24 horas que você vai fazer com seu paciente, é bom que você coloque cartazes com aviso lá na porta do quarto dele, na porta do leito ou perto do leito dele, para relembrar os funcionários e o paciente sobre a necessidade de guardar toda a urina. Até porque se vier alguém da limpeza, vai pegar e vai descartar essa urina, né? E aí vai ser um trabalho em vão. Se a paciente estiver menstruada, você vai anotar e vai marcar qualquer quantidade perdida de urina durante essa coleta. E aí um exemplo de etiqueta para identificação deve ter nome, registro, tipo do material, data, local, hora e a assinatura. Agora vamos para o exame de escarro. Vocês já ouviram falar do exame de escarro? Ele é realizado com o objetivo de identificar a presença de organismo. Geralmente são em doenças respiratórias. Eu coloquei aqui alguns exemplos, que é a pneumonia, tuberculose e bronquite. E coloquei essa chargezinha. Tosse há mais de 2 semanas pode ser tuberculose. Procure o serviço de saúde e faça o exame de escarro. E aí, qual é a execução dessa técnica? Você vai orientar o paciente sobre a finalidade desse exame e pegar o material necessário, né? Pega o material necessário, lava as mãos, orienta esse paciente a fazer uma higiene simples da boca, sem antisséptico, entendeu? Então, ele não vai passar aquele enxaguante bucal. Ele vai fazer apenas uma higiene simples, somente com água, e vai escarrar dentro de um coletorzinho, de um copinho. E aí, gente, esse material deve ser escarrado e não cuspido, porque cuspe é diferente de escarro. Cuspe praticamente é saliva, né? Escarro não, escarro vem lá de dentro. Você vai fornecer o frasco, orientar o paciente a tossir profundamente e expectorar, escarrar mesmo no recipiente, fechando em seguida. Aí você vai lavar as mãos, encaminhar ao laboratório e realizar suas anotações. E aí algumas orientações para o exame de escarro. Ele deve ser colhido pela manhã, como eu falei. Vai ter que ser feita uma higiene simples, apenas com água. Não pode ser usado antisséptico. Tem que ser feito em jejum também. O volume não é importante, pode ser de 1 a 3 ml de material, contanto que ele seja purulento ou muco purulento. Caso a tosse desse paciente seja improdutiva, ou seja, não tem produção do catarro, não tem essa secreção mucopurulenta ou purulenta, então você pede a ele para tossir ali numa gaze, uma gase que esteja esterilizada, não esteja contaminada, e você vai encaminhar diretamente para o laboratório. E aí a gente vê uma imagem da diferença de saliva e de um escarro. Aqui é cuspe, é saliva, e aqui é um escarro. Você vê que é purulento, é muco purulento. E por último, mas não menos importante, o exame parasitológico de fezes. Acho que a maioria daqui já fez. As fezes, durante 24 horas, elas chegam a pesar de 150 a 200 gramas. Ela possui 2 consistências, que são a pastosa e a sólida. A forma é cilíndrica. O odor, bem característico, fecal, e a coloração geralmente é castanha.
E aqui a gente vê os principais parasitas que habitam nas fezes, né? Que podem infectar as fezes. E vocês dão uma lida, podem até pesquisar. A tênia aqui é bastante conhecida. Itamoeba também, bastante conhecida. E a Giardia também. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada. A Ascaris lumbricoides é aquela que dá prurido nas crianças, que a criança coça ali o ânus, depois passa na boca e dá aquela infestação. E aí, o parasitológico de fezes, gente, ele é indicado quando o médico suspeita que a pessoa esteja infectada por algum parasita. Então, ele vai fazer a pesquisa de parasitas. O material necessário: uma comadre, espátula, fita adesiva e um recipiente específico para a gente colocar a coleta. A execução da técnica: orienta o paciente sobre a finalidade do exame e o método para a coleta do material. Lavar as mãos, prepara o material necessário, identifica o frasco e leva até a enfermaria. Vai encaminhar o paciente ao banheiro, fornece a comadre e o frasco para colocar as fezes. Orienta o paciente para colher essas fezes com auxílio da espátula. Coloca no recipiente e fecha. Orienta o paciente a lavar as mãos assim que terminar de coletar aquele material. Você também lava suas mãos, encaminha ao laboratório e realiza a anotação de enfermagem. E aí, qual vai ser a diferença do parasitológico de fezes para a coprocultura? É que na coprocultura, a coleta vai ser só da porção média das fezes. Então, vai ser só daquela parte de cima, não vai ser coletado a parte das fezes que encostou na comadre. Então, vai ser feito com esses cotonetes específicos, vai ser levado para o laboratório, vai ser colocado nessa placa e vai ser analisada alguma bactéria, algum acometimento que tenha acontecido nessas fezes. E é isso, gente. Bom final de semana a todos.